Bom, pessoal, vamos dar início. Será realmente uma conversa. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Sei o quanto é difícil, diante de uma rotina tão corrida que todos nós temos, quanto empresários, parar para conversar. Mas eu espero que seja cada vez mais frequente esses nossos encontros, porque a gente pensa sempre em oportunidades de crescimento para cada uma das nossas unidades. Essa estrutura que eu pensei foi justamente pensando na minha realidade quanto dona de casa. Então, assim, hoje eu tenho 2 filhos, né? Para quem não sabe, 2 filhos pequenos, sou casada, tenho inúmeras empresas e minha vida é muito corrida, mas eu sou metódica por limpeza e eu quero chegar em casa e encontrar minha casa impecável, minha casa limpa, organizada, comida feita, roupa lavada. E eu não tenho ninguém para fazer essa gestão para mim. Então, eu tenho que arrumar tempo, e até conversando com o Vitor, eu disse, Vitor, eu tenho que ter uma planilha de tarefas para que as meninas consigam desenvolver. Porque se eu passar uma semana sem pedir nada, elas fazem o básico. Elas limpam ali pelo meio, você pensa que está tudo limpo, mas você abre uma gaveta, você vê que faz uma semana que ninguém passou um pano naquela gaveta. Então, diante disso, eu comecei a conversar com as minhas colegas lá do condomínio também. Então, eu moro em um condomínio de casas. E a maioria das pessoas que também moram lá, das mulheres, são empresárias como eu, que têm uma rotina muito corrida, muitas são médicas, saem de um plantão para outro, então é mais corrido ainda. E elas falaram, eu comecei a falar sobre essa ideia de uma administração de domésticas. E a maioria das pessoas lá no condomínio tem 2, 3 funcionárias em casa, que é o meu caso. E aí a gente começou a pensar, poxa, imagina ter uma gestão da nossa equipe aqui, o sossego que eu teria para tudo. Então a funcionária, eu vou faltar amanhã. Aí fica eu louca, e agora? E tendo uma pessoa que vai fazer a gestão das minhas funcionárias, eu não estou nem aí, porque quando ela for faltar, ela vai avisar a gestão, a empresa, e é a empresa que vai cuidar de tudo. Então, eu estruturei, fiz um esboço de como seria essa realidade nos mínimos detalhes, mas eu confesso para vocês que eu não sentei com a equipe para que a equipe desenhasse algo bonito para apresentar para vocês. Então, eu vou apresentar, vou jogar aqui um documento para vocês do Drive, que eu desenhei lá o esboço. A gente vai conversar, até porque vocês irão me ajudar, porque cada um aqui é super inteligente, está no dia a dia, está na rotina, vão poder agregar muito comigo. Então, trazer aqui, Jéssica, a gente poderia fazer de tal jeito para que a gente aperfeiçoe ainda mais essa ideia e entregue um serviço de excelência para os nossos clientes. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês um documento, tá? Não levem muito em consideração a estrutura nesse momento, né? Logo eu que gosto de apresentar slides, tudo bonitinho, mas eu quis trazer logo para vocês, principalmente porque eu sei que tem franqueados aqui que já estão recebendo a Cuidar Recife, a Cuidar não, Dona Help Recife, é uma unidade que vem tendo essa necessidade frequente mesmo. Então, ontem a gente estava conversando sobre isso, e não seria justo eu guardar a ideia para só quando estivesse tudo bonito e pronto. Então, vamos lá, eu vou compartilhar. Vejam se vocês conseguem visualizar, tá, o documento. Estão conseguindo ver? Não vejo vocês, só escuto nesse momento, que estou indo lá para a tela, vendo, né? Conseguimos. Perfeito. Então, o Ok. primeiro... Perfeito, ótimo, gente. Então, o primeiro passo seria definirmos o nome desse novo serviço. E eu pensei inicialmente em concierge residencial, porque a concierge é aquela pessoa que foi escolhida para administrar, para gerir o lar de uma pessoa ou o estabelecimento, uma estrutura. E aí é o nome inicial, mas até coloquei aqui em azulzinho, porque eu estou com outras ideias e acredito que vocês também possam trazer. Então, esse nome não foi batido martelo, a gente pode pensar em algo mais atrativo, até comercialmente falando, porque é o nome que a gente vai divulgar nas redes, e quanto mais claro for, melhor. Então, Dona Help administra, enfim, várias formas a gente pode pensar nesse momento. O processo ele seria organizado da seguinte forma. Então, primeiro, é um modelo de agenciamento e administração de serviço. Quando eu falei com vocês, eu tinha pensado entre 10% a 30%.
Mas o ideal mesmo, fazendo todos os cálculos, seria chegar aos 15%. Por quê? A ideia não é que a gente lucre tanto nesse contrato, mas que a gente ganhe na quantidade. Então, se você parar para pensar, poxa, um condomínio residencial de casas de luxo, que tem em média 250 a 300 casas, e se eu consigo entrar, vamos dizer, em 50% das casas, né? 50% das casas, cada uma tendo lucro de 15%, e se são 2 a 3 funcionários por casa, é algo que, no montante, vai trazer uma lucratividade bem atrativa. E aí a gente começa a pensar nisso, porque se eu coloco 30%, aí eu vou lucrar 500, 600 reais em um contrato. É algo que a gente já espera, é a nossa margem média. Porém, é algo que pode pesar para alguns clientes e que eu acabe perdendo a oportunidade de números. Então, vamos avaliar sobre 15%. Eu peguei uma projeção, uma análise que Tiago me enviou, eu vou compartilhar com vocês também, uma base média aqui de uma pessoa, para a gente ter uma ideia. Mas, claro que vai variar de região para região também, e a gente vai fazer esse estudo de mercado para poder entender. Certo? Então, esse valor ele vai ser cobrado para quê? Jéssica, por que o cliente vai pagar 15% para mim? Porque a gente vai entregar para ele o serviço de agenciamento, eu vou explicar mais abaixo, o serviço de administração, de recrutamento, treinamento, gerenciamento de reclamações, logística de substituição de funcionários. E como seria isso? O nosso cliente ele entra como empregador direto do prestador, né, da pessoa, do funcionário que vai estar sendo contratado. Então, esse cliente é quem vai assinar a carteira de trabalho e vai assumir todas as responsabilidades, como INSS, FGTS, férias, 13º, tudo, todas as despesas com o funcionário, quem arca é o empregador direto, que é o nosso cliente. A empresa, nesse caso, o que é que ela vai fazer? Ela vai catar a pessoa, vai selecionar, vai administrar e vai garantir que esse funcionário preste um bom serviço. A empresa também vai ser a ponte com a contabilidade. Então, no final das contas, o cliente ele só vai pagar. E toda a preocupação com o trabalho, com a logística, com a documentação, tudo fica a responsabilidade da empresa. E como seria esse processo de seleção e treinamento? Então, a Dona Help, ela vai recrutar a pessoa. Para isso, a gente vai fazer uma visita antes. Nessa visita, eu elaborei também aqui uma ficha de avaliação, uma planilha de avaliação, para que vocês consigam entender a real necessidade do cliente. Então, vou lá na residência, aí entendo, poxa, é uma casa que tem 3 quartos, 3 banheiros, que precisa cozinhar também, que precisa passar roupas nas terças e quartas, que precisa lavar a cozinha toda sexta-feira, que precisa lavar as áreas externas toda segunda-feira, que precisa... Então, cada casa tem suas particularidades. E aí, na sua visita, você consegue preencher tudo junto à dona da casa, né, a cliente contratante, e montar a ideia da necessidade. Porque com essa ideia pronta, você vai conseguir chegar na prestadora lá dentro do processo seletivo e já passar para ela uma prévia e identificar, poxa, dentre todas essas que eu entrevistei, a que mais se enquadra para essa necessidade da cliente, eu acredito que seja Maria. Ou dentro das minhas prestadoras que já trabalham aqui no dia a dia, eu acredito que tal pode ser promovida para isso. A gente sabe que muitas delas querem ser seletistas. Então, acaba sendo uma promoção para elas. E aí pode escolher dentre as prestadoras uma que seja promovida. E você irá fazer um treinamento inicial, tanto com toda a parte de comportamento domiciliar, né, a parte de educação doméstica, todas as práticas de limpeza que a gente já tem, mas também para a necessidade da cliente. Então, o que é que a minha cliente pediu ali que seja feito? Eu vou capacitar e vou passar tudo para essa helper. Surgiu uma dúvida, quando eu apresentei, foi até Raíssa, veio uma dúvida da Raíssa. Ela falou assim, Jéssica, vindo para o jurídico trabalhista, não teria problema dessa prestadora, na verdade, essa funcionária, ser contratada pela cliente, mas no dia a dia ela responder à dona Help. E aí, o que é que eu fiz? Eu pedi que o jurídico colocasse uma cláusula em contrato, onde a cliente passa plenos poderes para a dona Help fazer a gestão da sua funcionária.
E aí o jurídico falou que dessa forma a gente vai deixar bem claro em contrato, o jurídico já mandou uma prévia do contrato, mas eu preferi passar para vocês só quando tiver 100% finalizado, eu estou vendo com o Vitor ainda alguns detalhes. E aí tem uma cláusula específica que diz assim, a funcionária é totalmente contratada, todas as responsabilidades trabalhistas é da cliente, senhora, e vai ter todos os dados dela. Porém, a cliente passa plenos poderes para que a dona Help possa fazer a gestão diária, as cobranças, passe os treinamentos, disponibilize a vestimenta, que no caso a gente quer que elas utilizem o uniforme da dona Help. E aí a gente deixa tudo isso em contrato para que a gente não seja colocado como contratante dessa pessoa, certo? Gestão de reclamações e substituições. Então, a empresa vai centralizar todas as reclamações dos clientes e realizar ajustes de acordo com o feedback. Como seria isso? Então, digamos que eu, Jéssica, estou com Socorro lá em casa, que é a minha funcionária, e Socorro só está no celular e eu não estou satisfeito com isso. Eu não vou me desgastar com Socorro, porque eu contratei a dona Help. Então, eu envio uma mensagem para a dona Help e digo, olha, Georgia, aqui de uma pessoa, eu não estou gostando do comportamento de Socorro, eu queria que você resolvesse. Então, quem vai ter esse trabalho com Socorro, de conversar, de falar que ela não pode estar no celular o tempo todo, que ela tem que focar no trabalho, quem vai ter essa função é a dona Help, e não a cliente. E caso o cliente não esteja satisfeito com o funcionário, a dona Help faz a substituição quantas vezes forem necessárias, sem nenhum custo adicional para o cliente. Então, a gente não vai cobrar porque a gente vai ter o trabalho de escolher outra pessoa porque aquela primeira pessoa não deu certo. Não, a gente troca quantas vezes forem necessárias até a cliente ficar satisfeita. Outra função nossa vai ser a cobertura de afastamentos, como eu tinha dito. Então, a Helper se afastou por doença, férias, qualquer outro motivo, a dona Help substitui esse funcionário, garantindo a continuidade dos serviços. E aí você vai dizer, Jéssica, só que nesse período que a funcionária se afastou, como é que vai ser? Quem vai substituir? Então, o que é que a gente pensou? A dona Help vai contratar por MEI um dos seus prestadores para cobrir aqueles dias, que pode ser 1 dia, 5 dias. Geralmente essas funcionárias vendem férias. Só podem vender 10 dias. Aí os outros 20 dias a gente organiza com os prestadores da gente para fazer a substituição. A gente treina essas pessoas e o cliente vai pagar as diárias dessas pessoas, mais os 15% da dona Help, que é referente à taxa de administração dessa questão, certo? Responsabilidades financeiras do cliente. Então, o cliente ele vai arcar com tudo isso aqui, que seria todos os encargos da contratação, então, tanto o salário do funcionário, como FGTS, INSS, 13º, texto de férias, a taxa de administração, a dona Help, que é 15% sobre tudo que foi pago naquele mês, e o contador. Então, esse contador, aqui em João Pessoa, Tiago cobra R$ 150. Na verdade, eu nem perguntei a Tiago, mas eu sei que ele é o contador da funcionária da casa da minha mãe. E ele cobra da minha mãe 150 por mês. E aí, Vitor, eu estava conversando com o Vitor aqui antes de entrar, e Vitor fez, a gente poderia até fazer uma parceria com o Tiago para ver um valor fixo. Sei lá, vai que o Tiago conseguisse fechar em R$ 100 para qualquer cliente nosso e a equipe dele pegar isso. Até porque é pelo E-Social e é algo muito simples. Tem pessoas, vai ter franqueado aqui que vai dizer, já que isso aqui eu mesmo faço e esse valor já fica para a empresa. Então, é algo que pode ser também. Porque o E-Social, ele foi construído para que o próprio contratante do funcionário, a própria dona de casa consiga fazer, tá? Algo muito didático e simples. Mas a gente que já está na gestão da empresa, que já tem tanta coisa, a gente prefere terceirizar. Então, é algo que também vai depender de região, pode ter contador que cobre 300, 500, enfim, mas o custo médio que eu conheço é R$ 150. E esse cliente, como é que eu penso que poderia funcionar, tá? O cliente, eu sou a cliente, eu não quero ter preocupação com nada. Então, o que é que eu faço? Eu contrato a dona Help, é a dona Help que vai ver contador, a dona Help que vai trazer, vai só me selecionar, Jéssica, me solicitar. Jéssica, eu necessito do seu RG, CPF, um comprovante de residência para fazer os contratos aqui, para fazer toda a contratação, e depois a dona Help traz para mim os documentos que eu preciso assinar, ou envia por e-mail para assinatura digital,
E todos os meses, a Dona Help me envia por e-mail um relatório, onde neste relatório conta todas as despesas que eu tenho naquele mês e os boletos para eu pagar. O salário da funcionária, ela já coloca lá o Pix da funcionária, o valor que eu tenho que fazer do Pix, o boleto da Dona Help, o boleto do contador, o boleto do INSS. Então, tá ali tudo bonitinho para fazer o pagamento e eu só faço pagar e não tenho mais nenhum estresse. Quais são as vantagens para mim enquanto cliente? Então, eu vou ter acesso a uma equipe qualificada, não vou me preocupar com processo seletivo, com treinamento, com gestão de desempenho. Eu vou ter flexibilidade para substituir os funcionários insatisfatórios e vou ter a garantia de cobertura em períodos de afastamento. Eu não vou me preocupar em estar montando planilha de trabalho, em estar cobrando de funcionário, em estar me estressando com funcionário. Eu vou minimizar riscos trabalhistas, porque eu vou ter tudo bem organizado em relação às documentações e o melhor, eu vou ter tranquilidade. Então, essas são as principais vantagens para o cliente. E para a empresa? Para a empresa, as vantagens principais são o modelo de receita recorrente com uma taxa variável, então cada empresa pode adaptar, não é algo fixo em relação à franqueadora, tá? Cada empresa pode ficar à vontade para ajustar a melhor taxa. Eu acredito que 15% é uma taxa acessível para que a gente consiga o máximo de clientes. Então, isso gera uma receita recorrente por anos. Então, um cliente que, uma vez o cliente fechou com a Dona Help, eu acredito que ele não tem a menor intenção de encerrar, então é algo aí altamente recorrente. Fortalecimento da imagem como especialista em gestão de mão de obra. Então, quando eu falo fortalecimento da imagem, é porque a gente vai ter mais clientes, e quanto mais clientes a gente tem, mais reconhecida a marca fica, e quanto mais reconhecida, mais novos clientes chegam. A possibilidade de crescer a base de clientes e aprimorar os processos internos. Então, a gente vai ter uma economia de escala na seleção e de treinamento de funcionários. A gente possibilita o aumento do ticket médio mensal no caso das substituições, principalmente períodos de férias. Então, quando eu falo sobre aumento de ticket médio, é sobre quanto eu consigo lucrar com aquele cliente. Então, todo mês que tem férias, o mês teve um atestado, o funcionário faltou por algum motivo, eu estou colocando prestadores meus ali e eu estou ganhando não só em cima das diárias, como também na taxa de administração, então é uma possibilidade de aumento de faturamento e, consequentemente, de lucro. E a segurança trabalhista para a empresa, porque eu não estou contratando ninguém. Então, qualquer risco trabalhista não é responsabilidade minha. Embora eu vou fazer de tudo para que jamais aconteça, para que a cliente não passe por esse transtorno. E aí, esse modelo ele vai valorizar tanto o cliente quanto também a empresa. E até coloquei aqui exemplo, o Socorro lá em casa, que eu ia explicar para vocês, eu expliquei no início. E aí, como seria essa sequência de trabalho? Jéssica, então, por onde a gente começa, como a gente começa, tá? Primeiro, a gente vai fazer, claro, a campanha de divulgação do serviço. Então, eu vou fazer uma reunião com a nossa equipe de marketing, já pensa aqui algumas estratégias, algumas peças, cards, enfim, a gente vai fazer uma divulgação. E aí surgiu o primeiro cliente. Como eu estava conversando ontem com o pessoal do Recife, né, falando para eles, ofereçam sempre as 3 possibilidades. Então, o cliente precisa de uma funcionária fixa na casa dele. Existem 3 possibilidades. Ele pode contratar a Dona Help, onde nós contratamos a funcionária por CLT. Dessa forma, o custo fica bem superior. Ele pode contratar a Dona Help, onde nós contratamos os nossos prestadores por MEI. E aí a gente precisa de pelo menos 3 pessoas intercalando por semana para que a gente não gere o vínculo empregatício, porque uma funcionária MEI fixa lá na residência só pode prestar até 2 diárias por semana, então a gente precisa ter 3 pessoas alternando, ou a terceira possibilidade, e a melhor, do meu ponto de vista, é a questão da administração, que é que eu estou apresentando agora para vocês. E aí o primeiro ponto seria a visita ao lar para avaliação e ajustar tudo que será necessário. Então, é aquela primeira visita que eu conversei com vocês, onde vocês irão conhecer o ambiente, entender as necessidades e preencher essa ficha que a gente já vai deixar prontinha para que vocês preenchem. Segundo ponto, selecionar a pessoa ideal para prestar o serviço. Depois, intermediar toda a contratação com o contador e o cliente, enviando para o cliente apenas os documentos de forma bem organizada, para que esse cliente apenas assine e não tenha mais nenhum trabalho. Vai treinar a prestadora para a realidade do local.
vai disponibilizar o uniforme, né, a vestimenta de identificação. Então, a gente quer realmente essa prestadora com o uniforme da Dona Help, é um marketing para a gente, é bem importante. E vai acompanhar esse trabalho e se colocar à disposição para ajustes necessários. Então, eu acho que o ideal é que vocês realizem uma visita por mês em cada cliente desse. Nessa visita, o que é que vai ser feito? Aí eu coloquei algumas coisas aqui, como eu volto já para a questão da visita. Caso o help falte, eu coloque atestado, a dona help organize a substituição, o cliente apenas é informado sobre as condições, e mensalmente a dona help envia por e-mail todos os boletos e relatórios com a descrição dos valores. E nessa visita, o que é que eu pensei? Um dos documentos que a gente vai disponibilizar para vocês, lá embaixo eu vou listar para vocês quais são, é a descrição das tarefas por dia. Então, é já deixar um cronograma de atividades. Tipo, na segunda-feira, o que é que a funcionária vai fazer? Ah, pela manhã, ela vai passar uma vassoura na casa, passar pano em tais locais, vai higienizar a geladeira. Então, já vai ter um roteiro de trabalho para elas, que vocês já deixam montados junto ao cliente. E aí, esse documento, ele fica fixo em algum local da casa. Tipo, na minha casa fica atrás da porta da área de serviço, tem uma bolsazinha de plástico que ele fica lá. E a prestadora, a funcionária, ela pode tirar esse documento e dar o check no que ela já foi feito ao longo do dia para a gente saber que ela fez. Tá? Então, tem para marcar. E a gente disponibiliza, e uma vez ao mês, quando vocês passarem a visita, vocês avaliam a situação da casa, está realmente limpinha, está tudo organizado, avalia a funcionária, está bem uniformizada, a apresentação dela, avalia essa lista, né, se está lá, se está tudo sendo feito. Então, essa visita, uma vez ao mês, pelo menos nos primeiros meses, eu acho bem interessante. No futuro, com o crescimento e muitos clientes, aí vocês podem ter uma coordenadora que vai ficar só com essa parte, tanto de visitas iniciais quanto de visitas mensais para acompanhamento de resultados. E aí, quais seriam os documentos que a gente vai precisar, né? Primeiro, a planilha para avaliação do laço e cuidado, com as especificações para a melhor escolha do helper. E aí eu já montei a planilha, mas não vai ser passada assim para vocês, tá? É uma ideia do que eu pensei que a gente poderia ter, por exemplo, quartos, frequência de limpeza, tem gente que quer que limpe todos os dias, tem gente que quer que limpe uma vez por semana, se limpeza de superfície, se profunda, se troca roupa de cama apenas uma vez por semana, todo dia, enfim, banheiros. Então, todas as particularidades da casa, cozinha, sala de estar, jantar, os serviços adicionais, como a questão de lavagem de roupa, se é através da máquina, se tem alguma roupa que é na mão, enfim. Então, tudo vai ser descrito nessa ficha. E algumas preferências também do cliente, com campo para o cliente poder listar outras preferências, detalhes que ele gostaria que fosse considerado, produtos específicos de limpeza, por exemplo, o vidro da minha casa só limpa com tal produto, o banheiro só com água sanitária, eu não gosto do cheiro da água sanitária. Então, tem particularidades que cada cliente tem que a gente pode colocar nesse documento também para facilitar o treinamento. E alguns outros documentos que a gente vai disponibilizar com vocês, que é a planilha para controle de visitas básicas. Então, uma planilha simples que vai ter data, horário, a avaliação ambiental e a avaliação do helper. Essa planilha fica importante, se faz importante porque vocês irão alternar. Esses dias de visitas, eles são bem esporádicos, não tem um dia certo, por exemplo, não é todo o primeiro dia útil do mês, porque o ideal é realmente que vocês peguem de surpresa para poder entender como aquela casa está em determinado dia. E aí, com a planilha, fica até fácil do cliente entender que essa gestão está sendo feita, e essa planilha pode ir junto ao relatório final, dizendo que foi realizada uma visita tal dia, e nessa visita identificou tal e tal situação do ambiente e da helper. É uma planilha para a descrição das tarefas, como eu falei para vocês, que ela fica exposta, pode ser atrás da porta da área de serviço, em casa, ou seu apartamento, ver com o cliente um local que poderia ficar. O contrato, nesse caso a gente vai fazer 2 contratos, tá? Então, é um contrato com cláusulas específicas, dona help e cliente. Esse contrato vai ter as cláusulas, como eu falei, sobre responsabilidades, para que a gente consiga poder mandar, de certa forma, no funcionário que não é nosso. E vai ter um contrato entre Dona Help e o Helper. É um contrato só sobre a parte de recrutamento, então falando que nós que selecionamos estamos disponibilizando, que de acordo com o contrato tal, que é feito com o cliente, nós podemos e que ele autoriza e concorda em receber orientações da Dona Help. Então, é algo para nos resguardar também.
E a gente vai disponibilizar também para vocês alguns materiais gráficos, tanto para divulgação de serviço, quanto para seleção também, e algumas coisas que a gente vem planejando, certo? Então, até agora, o documento que eu tinha preparado é esse. Peço desculpas a vocês pela desorganização. Estou aqui também com a planilha que o Tiago elaborou. Eu vou mostrar para vocês também aqui a planilha de custos para João Pessoa. Deixa eu só abrir aqui rapidinho, porque aí eu já mostro também e a gente abre para conversar com vocês e entendendo. Então, essa planilha, conseguem visualizar? Só falar que eu não Sim. Sim, né? Certo. Então, aqui em João Pessoa, aí a gente volta para aquela questão, Jéssica, mas em relação ao salário, né, do funcionário. Aqui em João Pessoa, o salário, nós não temos nenhuma. Me fugiu o nome agora do que rege a. Convenção coletiva de trabalho? Sobre o quê, Priya? Não vi. Convenção coletiva de trabalho? Convenção, exatamente. Aqui a gente não tem nenhuma convenção coletiva para pessoa física. Porque, assim, existem as convenções coletivas para pessoa jurídica, outras para pessoa física e outras para pessoa física e jurídica. Foi o que o Tiago me passou. E em João Pessoa, por exemplo, nós não temos para pessoa física. Então, a pessoa física contrata nas condições que ela acordar, né? Então, pode ser o salário mínimo, claro que não pode ser menos que o mínimo, mas pode ser através do salário mínimo. Não tem essa obrigação, como, por exemplo, pessoa física, pessoa jurídica aqui em João Pessoa tem que dar só de alimentação R$500. Um auxílio de alimentação de R$500 é obrigatório. Mas já a pessoa física não consta isso, então não é obrigatório. E aí é importante também entender dentro da região de vocês se existe algo voltado para pessoa física. Então, aqui em João Pessoa, como funcionaria, tá? Salário base poderia ser o mínimo, 1.412. Fora isso, nós temos a questão do vale transporte. Esse vale transporte, lembrando que a gente vai entender se o funcionário quer ou não, não é obrigatório, porque tem um desconto no contra-cheque, tem alguns funcionários que não querem. Tem o INSS patronal, está aqui 124, o FGTS compensatório. Tiago já colocou uma porcentagem mensal, e é algo que a gente pode acordar com o nosso cliente. Então, o nosso cliente, ele pode, todo mês, já pagar para a gente a taxa de administração referente aos proporcionais de férias, terça de férias, 13º, um possível aviso indenizado quando esse funcionário for demitido. Então, tudo isso, os custos com esse cliente, né, os custos totais, daria R$ 2.206. E aí ele poderia pagar por mês para a gente a taxa de administração já referente a tudo isso. Ou, caso o cliente não queira, ele não pagaria referente a férias, terça de férias, mas no mês que entrar, por exemplo, dezembro agora, o nosso cliente iria pagar o salário mais o 13º salário. Então, a taxa de administração, a gente vai descrever lá no relatório que a gente vai mandar para ele, que ele teve que pagar, digamos, o dobro referente ao salário por conta do 13º, a gente coloca tudo discriminado e, consequentemente, a taxa de administração ficou no valor X, certo? Então, essa é uma base de custo. Aí você vai dizer, poxa, Jéssica, então 15% em cima de 2.200, a gente vai colocar assim, 15% em cima de 2.200. Ficou R$330 por mês, né? A gente vai tirar aqui ainda os impostos, mas eu fiquei com R$300 por mês. É pouco, mas se esse cliente tem 2 funcionários, eu fico com R$600 por mês. Se eu pego 10 casas ali, eu fico com 6.000 por mês. Se eu pego 20 casas naquele condomínio, eu fico com 12.000 por mês. E aí a minha ideia é que vocês consigam entrar nos condomínios de casas. Porque pela minha experiência, eu tenho, não vou dizer certeza, né, absoluta, mas eu tenho, assim, eu acredito muito que a maioria dessas pessoas vão querer contratar esse tipo de serviço, não só pela minha realidade, como pelo que eu ouço das pessoas com quem eu convivo. Então, eu acredito que é um produto que a gente vai ganhar pouco no primeiro,
naqueles primeiros, mas que na quantidade vai valer a pena para a gente. Sem falar naqueles itens que eu falei para vocês, período de férias, período de atestado e tudo mais. Certo? Então, eu vou voltar lá para a nossa reunião para a gente conversar um pouco, esclarecendo as dúvidas. Queria já estar com todos os documentos prontos hoje, mas aí o que é que eu vou fazer? Finalizada a nossa reunião, vou sentar rapidinho com o Jonas para a nossa equipe de marketing e até entrando em outro momento rapidinho para vocês, a gente está com uma analista exclusiva, que é a Jamile, agora só na parte de serviços da Dona Help. Por quê? Eu quero que ela é uma cabeça pensante no marketing de serviços. O que é que a gente pode trazer para agregar, para entregar? Então, eu dei uma avaliada no nosso Instagram, eu achei que o Instagram estava muito devagar. A parte de serviços é uma área que a gente consegue entregar muito, que a gente pode ter conteúdos muito valiosos, que atrai seguidores e, consequentemente, clientes, e que, infelizmente, a gente não estava conseguindo da forma como estava funcionando. Então, nós contratamos Jamile, na verdade, ela já trabalhava com a gente, só que ela foi promovida para analista de marketing, e agora o foco dela é isso, é pensar estratégias de marketing para serviços, só para serviços. E a gente vai fazer uma reunião para que ela comece a pensar nisso. Tudo que a gente conversou aqui, o que é que a gente pode fazer para trazer clientes. Então, cards, panfletagem, como entrar nesses condomínios, talvez falar com o síndico, talvez entrar em alguma reunião, enfim, o que é que a gente pode fazer? Acho que o objetivo principal são esses condomínios e os apartamentos também. Então, tem muitos prédios mais luxuosos, assim, que as pessoas precisam, realmente, de verdade, necessitam desse serviço. E que esse valor para elas, assim, pela tranquilidade que elas vão ter, não vai fazer diferença. Tá bom? Então, vamos abrir para as dúvidas, perguntas, colaboração, contribuição, aí o que vocês quiserem. É só ir levantando a mão e a gente começa aqui a conversar. Quem primeiro? Não briguem. Jéssica, Vamos lá. Uma questão que eu tenho. Os clientes que eu já mandei orçamento com aquele valor de 30% para que seja contratado pela Dona Help, não pessoa física, talvez fosse pertinente eu falar que nós temos uma nova modalidade e mandar essa opção para eles, porque eu não tive retorno de ninguém. Teve gente que acho que ficou bravo com o meu orçamento, que nem respondeu mais. Mas é eu entendo. A convenção coletiva, o salário é 1.700, mais R$ 700 de alimentação. Então, se você colocar isso com vale transporte e com todos as custas ali, fica realmente alto, né? Tá dando 4 mil e pouco cada funcionário, né? Então, o pessoal não aderiu. Aí, o meu pensamento agora é esse, é da gente fazer uma nova proposta, levar como uma novidade que a gente trouxe, uma solução. Isso você acha que é pertinente, é possível? E se sim, eu acho. quanto tempo você acha que a gente consegue fazer isso? Eu preciso esperar ter materiais de marketing, tudo, ou não? Veja mais ou menos os custos, pega essa planilha aqui e já dá sequência a isso. Obrigada, gente. O que é que eu acredito? Que sim, que vale a pena. Então, são leads, são pessoas interessadas no serviço e que a gente não vai perder a oportunidade. Agora, o que é que eu diria para você? A gente está fazendo a reunião hoje, quinta-feira, então eu peço uma semana até quinta-feira para estar com todos os documentos prontos. Inclusive, eu vou conversar com o Jamile para a gente preparar uma apresentação para o nosso cliente. Então, falando dessas vantagens, com imagens, algo bem atrativo, para quando o nosso cliente vê, ele começar a entender dentro da rotina dele. Porque se eu chego para o cliente e digo assim, olha, é uma administração, eu vou administrar, ele não vai ter muita noção. Sabe, quando eu falei para vocês, eu vi que muitas pessoas não ligaram, mas nesse momento agora, eu explicando cada detalhe, olha, vai fazer isso, vai agregar dessa forma, vai trazer tranquilidade assim. Então, você começa a acreditar, poxa, faz sentido, realmente é bom. Então, quando a gente trazer para o cliente
Inclusive, eu penso em gravar algum vídeo falando sobre como seria isso, e a gente poder mostrar para o cliente dessa forma, aí ele vai dizer, poxa, Priscila, realmente faz sentido, e eu quero saber mais sobre isso, vamos marcar uma visita, e sempre naquele sentido, vamos marcar uma visita sem compromisso, sem custo, e aí eu conheço o espaço, posso selecionar uma pessoa maravilhosa para ser a sua funcionária. A partir desse momento, você não vai ter mais preocupação com o funcionário, com substituição, com férias, com nada, com reclamação. Toda a gestão vai ficar por conta da empresa, a um preço super acessível. Então, quando a gente começar a esclarecer esses detalhes para o cliente, eu tenho certeza que vai fazer total sentido para ele. Porque o principal objetivo do cliente, quando ele procura a Dona Help, é porque ele não tem quem trazer para casa dele. Então, eu preciso de um funcionário para minha casa e eu não tenho quem. E claro que também a questão da gestão e tudo mais. Então, essa diferença de, o cliente vai ser o contratante. Também a gente quebrar a objeção dizendo que a Dona Help vai cuidar dos mínimos detalhes para que ele seja um contratante, mas sem nenhum risco. A gente vai cuidar de toda a parte documental, de todo o contato com o contador, para que tudo seja feito de forma bem tranquila, para que ele não tenha nenhum risco trabalhista também. Porque a gente sabe que é um medo, um receio que alguns clientes vão poder trazer como objeção aí nesse momento da contratação. Então, o que é que eu diria para você? Sim, vale a pena retomar todos os contatos e falar com ele sobre esse plus, essa super novidade da Dona Help, que chegou agora em dezembro, pela necessidade dos nossos clientes, muitos clientes pedindo, então a gente decidiu trazer. Aí já traz com um nome novo, então quero a ajuda de vocês aí, vamos pensar em um nome bem atrativo para esse nosso novo momento. E, em seguida, já envia a apresentação para eles, que na quinta-feira, sem falta, vai estar pronta para vocês. Ou até antes, eu peço o prazo de quinta, porque eu vou ver com a equipe aqui. E aí envia para ele, olha que interessante, avalie essa apresentação. Então, uma apresentação bem bonita, com fotos, com vantagens, para que a gente consiga conquistar esses clientes. Tá certo? Vamos ouvir mais pessoas aqui. Lívia. Olá, pessoal. Então, Jéssica, eu estava pensando também de outra modalidade. Eu não sei se Priscila falou isso agora, porque eu saí rapidinho para ter uma ligação, mas ao invés de a gente fazer essa contratação apenas de forma recorrente e sugerir ao cliente, o senhor pode, né, fazer essa contratação, nós ficamos responsáveis mensalmente por cuidar de tudo, ou então a empresa fica sendo apenas o intermédio em fazer toda essa tratativa, indicar o contador, contratação, processo seletivo, e aí ele ficaria também responsável depois, sem o intermédio da empresa. Porque às vezes pode surgir clientes que falam, não, eu consigo fazer essa gestão, eu só estou com dificuldade de realmente conseguir a mão de obra. Porque o que eu estou vendo aqui na nossa região é que para contratar empregada doméstica está muito, muito difícil, porque eles não têm essa experiência, né, de fazer processo seletivo. Eu entrevisto uma, entrevisto duas, não dá certo, porque eles não têm esse conhecimento. Então, a empresa pode ser todo esse intermédio e a gente cobrar uma taxa bem maior. Como essas empresas de recrutamento e seleção, de RH, né, que contrata, aí cobra uma taxa de 2.000, R$ 1.000, e aí depois o cliente fica ali sozinho, fazendo essa gestão desse profissional. Será que daria certo também essa outra modalidade? É algo que a gente poderia estudar direitinho, sabe? Mas aí a gente teria que reestruturar tudo, porque foge completamente, né? Então, tanto as vantagens vão ser diferentes, o modelo de contrato também é diferente, a questão da captação dos leads vai ser diferente. Aí a gente precisa reestruturar. É algo que faz sentido. Por outro lado, se você não oferta isso, você consegue conquistar o seu cliente para o recorrente. Então, por exemplo, se você chegar, se eu preciso de uma funcionária para minha casa. E eu chego para você, digo, Lívia, eu estou desesperada, eu preciso de um funcionário para minha casa para amanhã, urgente. E você dá essa possibilidade, Jéssica, você vai pagar R$ 2.000 e eu vou conseguir essa pessoa. Ou você vai pagar 300 por mês e eu vou conseguir a pessoa, fazer a gestão da pessoa, substituir quando ela entrar de férias, tal. Então, eu vou preferir o de R$ 300 por mês. E, por outro lado, você, enquanto empresa, vai ter um cliente recorrente por meses. E, assim, pela minha visão de negócio, eu sempre vejo que a recorrência é o que nos dá a melhor segurança. Porque se tiver um mês que eu não feche nada, eu tenho os meus recorrentes para segurar. É o que eu vejo na Cuidar. Então, assim, sempre que eu posso pensar em estratégias para gerar recorrência, eu invisto nisso. E eu faço por onde conquistar os clientes que querem essa recorrência.
e que se ele estiver na dúvida entre um ou outro, mas se eu oferecer a recorrência como uma vantagem, quebrar as objeções e levar a recorrência, para mim, vai fazer mais sentido. E para ele também. Porque, como eu falei para você, se você tiver 30 clientes pagando R$ 300, você vai ter uma renda mensal fixa ali, que claro que pode alterar por algum motivo, mas que já dá uma segurança para a sua empresa para aqueles momentos que você não fechou nada, para aqueles momentos que, Jéssica, teve um mês aqui de baixa, não fechei um contrato, mas eu mantenho ali a minha empresa pelos meus recorrentes, entendeu? Mas eu vou anotar a sua ideia, é algo que é interessante, e vou analisar aqui com a equipe, começar a pensar, e aí eu trago para vocês também algo melhor em relação a isso. Ok. Bom dia a todos. Jéssica, eu tenho uma pergunta para fazer. Certo. A gente está com orçamento para passar para uma empresa aqui, a Big Consultoria, certo? Sim. Você acha que se encaixaria segunda a sexta, 8 horas, certo? E eu disse a eles, posso mandar pessoas variadas, porque aí eu colocaria meio. Eles não, a gente preferia, no caso, uma pessoa só, porque a gente iria ensinar aqui como ela ia trabalhar aqui dentro, do jeito que eles querem, né? Já seria treinada por nós, mas iria se adequar ao estilo que cada cliente tem, né? Aí você acha que esse daria certo para a Big? Sim, aí no caso tem que fazer todos os cálculos, por quê? Porque essa nossa saída em relação à pessoa física foi justamente por conta da convenção coletiva. Porque a convenção coletiva, ela é para empresa, tá? Então, assim, quando a gente contrata por empresa, vai depender de cidade para cidade. Em João Pessoa, né, a nossa realidade de João Pessoa, tem convenção coletiva para a PJ. Então, dentro da PJ, por exemplo, eu tenho que colocar R$ 500 só de auxílio de alimentação. Como Priscila falou, a convenção coletiva lá em Londrina é 1.700 o salário, ela não pode pagar o mínimo. Porque se ela, enquanto empresa, pagar o mínimo, ela vai ser punida por isso, vai ser processada, enfim, muitas coisas podem acontecer. E ela tem que pagar mais 700 de auxílio. Já se essa convenção coletiva não englobar pessoa física, aí o cliente, ele contrata com o mínimo e não paga os R$ 700 de auxílio. Então, ele consegue enxugar muito os custos. Aí, o que é que a gente vai avaliar? Fazer os cálculos para ver se o responsável da BIG teria interesse em contratar ou o nome dele, pessoa física, que ele poderia contratar. Então, a dona Rita vai fazer toda a gestão disso. E aí, ele contratava como pessoa física e a gente conseguiria enxugar esses custos da parte dos auxílios da convenção coletiva, que aqui em João Pessoa é o que pesa na contratação. Entendeu? Aí pode sim oferecer essa proposta para ele e dizer, olha, Cláudio, a gente sugere que você que vai fazer a contratação, mas você vai fazer toda a gestão das funcionárias, e a gente quem vai escolher as funcionárias somos nós. E aí, a nossa sugestão é que você contrate como PF, né, pessoa física, para que você não entre dentro da convenção coletiva, das obrigações da convenção coletiva, e consiga enxugar custo e ficar um contrato atrativo. Entendeu? Só uma colocaçãozinha aqui. No caso, eles já têm funcionária lá, mas eles já vai na quarta ou é a quinta, aí não estão se agradando deles, entendeu? Inclusive pagou até aquela seleciona, fizeram entrevista, fizeram tudo, mas não tendo um serviço adequado. De excelência. Né? Serviço de excelência. Fica ótimo, então, fazer essa proposta. Mas aí faça como eu combinei com Priscila, deixa para mandar na quinta-feira. Porque aí vocês já mandam a proposta, a apresentação bem legal, fotos, imagens, tudo que a gente vai promover para conquistar o cliente. Né? Para que ele veja e diga, realmente vale a pena. Para que ele veja que vale a pena. Certo? Ok. Obrigado. Nada. Luciana tinha levantado a mão também. Não só ouvi Luciana. O microfone, Lu. Desculpa. Bom dia, pessoal. Me surgiu uma dúvida, não sei se você falou sobre esse assunto, porque eu tive que me ausentar rapidinho aqui da reunião. Essa contratação, onde nós vamos fazer toda a gestão administrativa, na falta do profissional, a gente tem por obrigação fazer uma substituição, ou faltou, é descontado do salário do profissional? Sim. A gente tem que fazer a substituição, então é algo que a gente vai se comprometer com o nosso cliente, que ele também não vai ficar desassistido.
Só que a gente vai ganhar nessa substituição. Não é como, por exemplo, na Cuidar, né? Eu sei que a pergunta é porque a gente traz para a nossa realidade que a gente já trabalha. Então, por exemplo, na Cuidar, o cliente paga um mensal, independente de substituir ou não, é aquele valor. Já na Dona Help, nessa proposta, o que é que eu penso? O cliente ele não vai ficar desassistido, mas faltou a funcionária dele. Aí, o que é que a Luciana vai fazer? Ela vai escolher uma prestadora dela, vai enviar para o cliente cobrando a diária da prestadora. Então, se a diária é R$200, então o cliente tem que pagar R$200 para a Luciana da diária, mais 10% ou 15% da taxa de administração. Então, no final do mês, quando vier o relatório dele, quando o Luciano enviar o relatório do que ele tem a pagar, aí lá no relatório vai ter 2 diárias extras nos dias 12 e 13 de novembro, pois a funcionária fixa estava de atestado, por exemplo. E abaixo tem lá o valor dessas 2 diárias, e no final, 15% sobre o total de custos daquele mês é o boleto que vem da Dona Help para ele pagar da taxa de administração. Entendeu? Então, vai funcionar dessa forma. O funcionário dele entrou de férias. Então, o funcionário entrou de férias, é a nossa obrigação da Dona Help substituir essa pessoa. Aí a gente pode entrar em contato com o cliente e já dizer para ele, olha, durante o mês de novembro, a funcionária pretende entrar de férias, daria certo para o senhor dessa forma. Se o senhor quiser, eu faço a substituição, então eu identifico dentro da nossa equipe alguém com perfil semelhante, passo o treinamento, oriento sobre tudo e ele substitui. Então o cliente, ótimo, vou querer, pode organizar. Aí você vai contratar alguém da sua equipe para cobrir as férias, vai pagar essa pessoa e o cliente vai lhe pagar esse período, esses dias que os seus prestadores cobriram as férias, mais o 15% da taxa de administração. Certo? Então, vai funcionar dessa forma. Então, tudo que a gente fizer para o cliente, vem extra. Por exemplo, Priscila, sei que ela vende produtos. Então, ela pode dizer também para o cliente, olha, se o senhor quiser, eu disponibilizo também os produtos que nós recomendamos para a limpeza, para manter tudo como deve ser. E aí, Priscila, no final do mês, mandou o relatório. Foi 1 litro de tal produto, 2 litros desse, tal, valor tal. Pela taxa de administração, Priscila ainda deveria ganhar 15% sobre a compra dos produtos, que foi um trabalho que ela teve, de escolher os produtos, de selecionar, de comprar, de entregar. Então, vai 15% de taxa de administração sobre essa compra de produtos. Que é algo que outras pessoas, por exemplo, também na vida corrida, não tem tempo de parar para olhar qual produto que precisa, eu tenho que comprar. E quem não vende produtos pode incluir como algo adicional para o cliente. Então, olha, se quiser, nós disponibilizamos também esse serviço, a gente traz, compra os materiais necessários para manutenção, traz, e aí, taxa de administração em cima. Essa ideia que a Lívia trouxe, eu achei bem interessante. Eu já tive empresa de RH e acaba até sendo um pouco recorrente. Eu vejo muito pelas necessidades das mães das escolas, né? A gente tem grupos de WhatsApp. O dia todinho. Alguém me diga uma babá, alguém me diga uma cuidadora não, uma faxineira. E aí, eu acho, de repente, tanto tem essa questão do recorrente, né, da receita recorrente, mas se, de repente, a franquia nos permitir fazer esse processo seletivo, entregar toda a profissional já lapidada para a família, e eu acho que também seria uma renda, né, para a gente, uma receita. Eu lembro que quando eu tinha empresa de RH, a gente cobrava 100% do valor do salário. Não era nem um pouquinho a mais, era realmente 100%. E a gente tinha por obrigação substituir até... A gente manda... 3 vezes, né? 3 vezes. Então, acho que, de repente, poderia ser uma também, uma boa para a gente. Mas também a questão do recorrente, principalmente para empresas que querem a contratação fixa, para que a gente não tenha que assinar carteira, essa possibilidade aí só do administrativo, realmente, eu acho bem interessante. É bom, né? Eu anotei tudo aqui, a ideia também que a Lívia trouxe, para a gente conversar bem direitinho, pensar, amarrar tudo, porque, assim, a minha ideia é que a gente vai implantando as coisas aos poucos, até para a gente ir testando e dando certo. Então, por exemplo, agora a gente vem com esse novo serviço. Aí vamos fazer um marketing legal, vamos testar, botar uns meses para rodar, aí ver realmente que está dando certo, começar a conquistar os clientes, começar a faturar com isso, aí a gente agrega outro serviço, e aí já pode ser essa dica de livro. Então, a gente já vai estudando enquanto isso, vendo com o jurídico todas as possibilidades,
vendo como a gente pode agregar, e aí a gente lança daqui a alguns meses. E sempre trazendo novos serviços para que a gente consiga crescer cada vez mais e faturar cada vez mais, que é o nosso objetivo também enquanto empresa, né? Tá certo? Mas foi ótimo as contribuições de vocês. Mais alguém quer colocar algo, tirar alguma dúvida, acrescentar? Ô, Jéssica, eu tenho dúvida. Sim. As pessoas que eu já mandei proposta e são empresas, ou seja, o prestador de serviço, ele vai lá prestar o serviço na empresa, não é na casa. Então, não dá para utilizar essa premissa da convenção de pessoa física ou de não ter uma convenção. Eu sigo a mesma lógica, pego aquele valor que nós temos lá, faço a sugestão de fazer o registro no nome do meu cliente, pessoa jurídica, e cobro 15% em cima desse valor. É isso. Exatamente. Eu mandei mais para pessoa jurídica também, mas eu estou aqui pensando, pessoa jurídica não dá para... Vai dar no mesmo. Lógico, né? Exatamente. Mas aí, também, se for alguém que tenha um bom relacionamento, pode até conversar. Olha, existe a possibilidade de você contratar como pessoa física. Então, se tiver interesse, aí enxuga os custos. Então, por exemplo... Eu acho, Jéssica, que se ela for prestar o serviço dentro de uma empresa, ela não pode ser registrada pessoa física. Eu acho. Por conta do vínculo que ela está limpando a empresa. Para não ter nenhum problema trabalhista futuro, Não pode. Não vai poder, eu acho. Não pode, não pode comercial. Temos um advogado aqui no grupo para ajudar na parte trabalhista. Ô, Jéssica, outra dúvida que eu fiquei é o seguinte, tem um lance de quando não há uma convenção coletiva que faça as leis sobre aquela modalidade de trabalho, eu estou perguntando, na verdade, isso aí deixa para o jurídico ver. O que se enquadra é o salário mínimo estadual. Pelo menos aqui no Paraná, bastante gente recebe o salário mínimo estadual, que até eu acho alto, é 1.850 a 2.130. Eu vi aqui, muito alto. Então, tem que ver isso também, né? Se for uma questão de pessoa física também entrar no salário mínimo estadual, aí a gente não pode fazer salário e condições conforme a gente negociar. E tem que seguir o salário mínimo estadual, será? Até então, eu fiz a reunião com o Tiago, né? Até conversei com ele. Eu disse, Tiago, se não tiver convenção coletiva pessoa física, a gente se enquadra da pessoa jurídica, a gente se enquadra em algo? Tiago disse, não, Jéssica. Até porque, e Tiago até falou assim, na verdade, a gente quer fazer tudo correto, a gente não quer fazer nada errado para não ter nenhum problema. Mas, antigamente, ele disse que existia muita fiscalização em relação à convenção, que hoje não tem mais. E sobre pessoa física é que não tem mesmo. Então, não tem quem vá... eu vou de casa em casa olhar as funcionárias que estão contratadas para ver se está dentro da convenção, se foi incorporado algo que a convenção tinha dito. Então, o Tiago até falou, é algo muito assim... tem uma convenção, a gente vai seguir pela convenção. Não tem convenção, a gente não tem por que estar procurando outras coisas, até porque, assim, até então, pelo que o Tiago disse, não tem convenção, eu não tenho um direcionamento em relação àquela contratação. Então, eu posso fazer, contanto que eu não vá pagar menos do que o mínimo, que até eu não conseguiria assinar a carteira dessa pessoa. Certo? Então, assim, foi o que ele me passou. Mas eu posso também, até para passar mais segurança para vocês, ver com o nosso jurídico trabalhista. De toda forma, assim, se não tiver uma convenção, eu teria que contratar de acordo com o salário definido, o salário mínimo estadual, né? Teria que ir existe alguma lei que nos force a isso? Então, eu posso reforçar com o jurídico para passar para vocês. Pela parte contábil, até onde eu sei, até porque Tiago, ele contrata muitas pessoas, muitas funcionárias aqui em João Pessoa. E como eu falei, né, a funcionária da minha mãe, ele que fez. E ele até falou, Jéssica, aqui em João Pessoa é assim, não tem convenção coletiva para pessoa física. Então, a gente contrata o mínimo, que é o padrão, então tá lá no social, contrato mínimo, paga tudo direitinho, as passagens, tudo que prevê, de acordo com o social, os impostos, o FGTS, mas não se enquadra em nada referente já a um PJ, que por ser pessoa jurídica tem um acordo coletivo e precisa seguir aquelas normas.
tá certo? Jéssica, oi, é a Sim. Jade, da Oi, Unidade de Jade, São Paulo, tudo bem? bem? Só não Deixa estou eu... lhe vendo. Vocês estão vendo Jade? Não, é que eu tô no carro, minha filha, como sempre, na Deixa a gente lhe correria. ver. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Só um adentro, assim, sobre esse assunto, né? Da gente ficar bastante de olho no que diz o sindicato de cada região, né? Porque, às vezes, mesmo que as leis sejam gerais, o que acaba pesando mais nessa fiscalização são mais os sindicatos do que realmente o governo em si. Então, acho que ficar atento sempre, pelo menos, aos pisos do sindicato, acho que seria bem interessante. Perfeito, Jade. Ótima colocação. Então, geralmente, também pelo que o Tiago me passou, os pisos de sindicatos são de acordo com Eita, que agora faltou o nome aqui. As convenções coletivas. Então, todo sindicato, eles fazem as convenções coletivas para chegarem nas definições. Então, tudo que o sindicato trabalha é de acordo com convenções coletivas, até para eles terem força e poder lutar pelos direitos. Então, eles fazem convenções coletivas e, através da convenção, tanto é que sai na convenção coletiva, qual foi o piso determinado. Então, geralmente, quando a gente atua de acordo com a convenção, a gente está atuando de acordo com o sindicato. Tá certo? Mas, ótima colocação também da Jade. E em breve estará aqui em João Pessoa, né? Já está com as malas prontas. O microfone desligado, a gente sem ouvir. Desculpa, eu falei que eu ainda estou tentando desfazer as malas de Goiânia. Ah, Voltando o fôlego. muito bom. Então, para quem não sabe, ela foi visitar uns franqueados lá em Goiânia, foi para um treinamento, passou uns dias lá. E em breve estará aqui conosco, se Deus quiser. Bom, gente, mais alguma colocação, mais alguma dúvida? O que é que vocês acharam da ideia? Gostaram? Ficaram felizes? Estão prontos aí para vender muito? Quais as expectativas para dezembro? Bombando total, se Deus quiser, para todos nós. Amém. Amém. Aqui a gente vai inaugurar dia 8 de dezembro, que era um domingo, dia 9, já tem perspectiva aí de clientes, né? Já tem gente perguntando valores, inclusive hoje vai ter a mentoria de precificação aqui para cuidar. A gente se acostuma. Eu troco também. Para a dona Help, Natal. Aí a gente está bem ansiosa, porque já tem muita gente perguntando preço e a gente não fala nada ainda. Muito bom. Gente, que bom, não, Jéssica? Mais uma opção de contrato para a gente, né? Mais um diferencial para oferecer aos clientes. Que coisa boa. Amei a ideia. Que bom. Gente, quem não teve a mentoria de marketing, já sinalizem com o Jonas para marcar, para fazer a mentoria com o Jamile, que ela é muito boa, ela está com muita ideia legal. E assim, até para vocês conversarem o que é que já fizeram, o que é que pensam em fazer, o que é que não fizeram, mas que gostariam de ter feito. Então, essa reunião, assim, com o Jamile, eu acredito que vocês irão gostar bastante. Então, quem não fez ainda, ou quem gosta de fazer de novo, sinaliza para Jonas, para as meninas lá do suporte, manda uma mensagem para agendar um horário, uma horinha da agenda de vocês, e vai dar um resultado muito bom nas ações de marketing da unidade. Tá certo? Jonas, quer falar? E só estou respondendo, né? E aqui, Jéssica, referente a essa parte da mentoria de marketing, né, para a Jamília. Justamente, pessoal, devido a essa reestruturação, né, a gente vai criar um cronograma com todas as outras unidades que ainda não tiveram, tá certo? Ou, caso vocês sintam necessidade de ter novamente, pode sinalizar a gente, tá? Para essa semana, ela já está tendo com algumas unidades, e aí a gente vai fazendo aqui o cronograma, e aí Bia vai colocando lá no grupo para vocês, tá certo? A gente vai verificar com a Jamília aqui a questão das melhores datas, e a gente vai conversando lá no grupo de cada unidade para deixar tudo desenhadinho, tá bom? Perfeito, Jonas. Deixa eu só ver aqui, Priscila. Achou no Google sobre Londrina. Gente, a pessoa louca aqui já está falando com o Já contador, tá. procurando na internet. Aí o contador falou para mim, o piso da doméstica é 1927. Eu falei, mas não tem como
como é que tem piso? Aí eu dei um Google e apareceu isso aí, ó. Talvez dando um Google na tua região já Consiga apareça. localizar. Tem um E aí- piso, mas é determinado estadual, sabe? Para pessoa física, quando você contrata uma doméstica, em 1927. E aí pergunta ao contador se realmente esse piso está atualizado, se entrou em vigor, se está funcionando, se está sendo exigido. Não tem muitas coisas, né? A gente teve a experiência com a questão do piso da enfermagem, que tinha sido aprovado, mas não tinha entrado em vigor, que não estava sendo incluído, e depois começou a fiscalização e começou a entrar. Então, assim, essa parte de valor, é bom que vocês sentem com o contador de vocês, né, o próprio da unidade, e conversem com eles para poder bater o martelo, porque como eles estão em ativa, na ativa, eles vão poder trazer o valor real, e aí vocês já conseguem jogar na planilha. Eu vou até disponibilizar essa planilha que o Thiago passou para mim, porque vocês conseguem ir substituindo e chegam realmente no valor final para passar para o cliente. Tá? Então, em relação a isso, não há o que se preocupar, no sentido de dizer, Jéssica, mas está um valor muito alto. Pelo contrário, para vocês, no final das contas, é até vantajoso, porque 15% sobre o valor é a sua taxa de administração. E o cliente vai ter que pagar isso independente de qualquer coisa. Se ele for contratar sozinho, se ele for contratar por outra empresa, ele vai ter que pagar isso, porque é o que o Estado está exigindo. Mas é importante que a gente saiba o valor real para que a gente passe tudo correto para o nosso cliente. Afinal, a gente que vai fazer a gestão e a gente precisa fazer uma gestão correta para evitar um problema trabalhista lá na frente para o nosso cliente também. Tá certo? Mas aí o que é que eu vou fazer? Nossos combinados do final da reunião. Até quinta-feira eu vou enviar para vocês, a gente vai disponibilizar para vocês o modelo de contrato com o cliente, o modelo de contrato com o prestador, como eu falei para vocês, as planilhas, todos os documentos que vocês irão precisar para fazer a primeira visita, a primeira avaliação, e todas as artes que a gente vai construir, assim como o documento de apresentação para que vocês enviem para os clientes nas negociações. Certo? Então, até quinta-feira a gente está enviando um dossiê de documentos para vocês. A gente vai ver uma forma bem legal de compartilhar isso para que vocês visualizem tudo. Se ficar confuso, quando vocês receberem os documentos, vocês não se sentirem confiantes, aí vocês sinalizam, a gente marca uma outra conversa para rever os documentos juntos e ir conversando cada ponto, para vocês ficarem realmente prontos para colocar, para startar esse novo serviço. Certo? E outra coisa, fim do ano está chegando, é o nosso momento. Tá? Então, fim do ano são muitas reformas, são muitas pessoas querendo deixar suas casas prontas. Então, vamos começar a pensar em descontos, em vantagens. O que é que a gente pode fazer no nosso marketing? Também pense em sentar com Jamília aqui para a gente pensar em algumas estratégias e levar para vocês. E quem tiver ideias, vão jogando lá no grupo para que a gente una as nossas mentes fortes e pense em crescimento cada vez mais para as nossas empresas. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês. A gente se encontra em breve. Desejo um restinho de semana aí abençoado para todos. E muito sucesso, muitas vendas, que tudo aconteça de melhor nas unidades, nas empresas de vocês. Tá bom? Um abração. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de todos. Foi um momento muito oportuno, né, no modelo de bate-papo mesmo aqui, para a gente trazer essa ideia inicial, né? Como eu sempre reforço, estamos aqui trabalhando muito, seja na parte do suporte, do marketing, a diretoria de um modo geral, estamos pensando sempre em estratégias, porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso e juntos a gente vai